Olá, seres infinitos, boa vida, tudo bem? Estou aqui numa escolha bem expansiva, bem bacana, para falar com você sobre julgamentos, sobre carga energética e como nós podemos substituir o nosso vocabulário e assim transformar todo o nosso campo energético, toda a nossa vida, né? E todo o nosso cotidiano, toda a nossa realidade e todo o nosso entorno. Vamos lá? Nós aprendemos a julgar, né? E isso acontece naturalmente, foi acontecendo naturalmente, sensivelmente, porque nós sempre tivemos numa realidade onde a polaridade é real e fazem dela algo valioso, real, né? Vital. Então, por exemplo, se eu tenho a manhã e a tarde, eu posso escolher entre a parte da manhã ou a parte da tarde. Mas embutido nisso está o julgamento. Eu julgo que de manhã, né, está melhor para mim. Por que eu estou falando isso? Porque eu falo única e exclusivamente de mim. Eu sempre justifiquei o meu vício no julgamento, o vício pelo julgamento, como uma possibilidade de escolha, como uma coisa natural. Por quê? Porque eu posso escolher, eu posso concluir. E conclusão vai ser um assunto também que a gente vai conversar uma outra hora. Mas vamos lá. Eu já estive nesse espaço, né, da polaridade, tornando a polaridade real, vital e valiosa. E então eu entrava na justificativa. Notem que quando nós precisamos entrar na justificativa de algo, há uma mentira ali. E não uma mentira que nós estejamos contando para o outro, mas a nós mesmos. Ok, vamos voltar ao julgamento. Então, o julgamento passa a ser muito comum e algo muito sutil e algo que nós nem vemos o peso, a não ser que estejamos julgando algo como mal. Entende a polaridade aqui também? O mal existe porque o bem existe, algo mal porque algo bom, enfim. Não importa se mal com U, mal com L, bom ou bem, mas é uma polaridade. E a gente entra nisso e vai se tornando um vício. Só que nós vamos crescendo, 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 amadurecendo, muitas vezes envelhecendo, e a gente está dentro desse vício, né? A gente está dentro dessa energia. O julgamento, ele tem um peso, né? E o que é pesado sai da nossa essência. Nossa essência é pura leveza, né? Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, né? E Deus, ele não é algo pesado, né? Algo que contrai. Ele expande por si, né? O nosso Criador traz essa expansão, essa leveza pra gente, né? Porque o nosso Criador é onde a gente consegue o deleite, onde a gente consegue o descanso, enfim. Vamos voltar lá no julgamento. O julgamento, então, por sua vez, ele é muito pesado, ele tem uma carga energética muito forte, né? E a gente se dá conta, muitas vezes, quando nós estamos recebendo o julgamento do outro, de que nós estamos muito gordos ou muito magros, ou que nós estamos vesgos, ou que nós estamos com cabelo ou sem cabelo, bonito, feio, que nós somos uma pessoa de bom caráter ou mau caráter, enfim, né? Neste momento a gente começa a perceber o julgamento, a gente começa a ver o quanto esse julgamento é pesado, o quanto é desconfortável, mas nós fazemos o tempo todo, tá? Mas veja só, quando nós julgamos algo como mal, como errado, né, como uma coisa que não é certa, como uma coisa má, nós entramos numa possibilidade de escolher diferente. Quando a gente recebe essa consciência, a gente vê o que a gente está fazendo, a gente até consegue com mais facilidade escolher diferente. Porém, quando nós estamos julgando algo como bom, nós concluímos e tampamos o espaço. Ali a gente não muda mais,
porque aquilo é bom. Aquilo que eu fiz é bom, ou aquilo que aquela pessoa faz é muito bom. Então nós concluímos e não entra mais nada, tampouco infinitas possibilidades de sobrecriarmos tudo, né? Então o julgamento, ele não é algo que cria mais. Ao contrário, ele é bastante destrutivo, porque quando ele me limita, quando eu concluo, eu me limito, eu não crio mais. Agora, o que eu fiz com isso tudo? Né? O que eu fiz com essa percepção, com esse saber? Eu mudei o meu vocabulário, tanto em relação a mim, para que eu não vá nunca mais para o errado de mim, para o erro de mim, quanto aquilo que eu recebo. Então eu substituo o julgamento, a palavra julgamento, tudo que traz à tona essa palavra, por ponto de vista. Então, tudo é um interessante ponto de vista. Mas não para por aí. Por quê? Porque, ok, é um ponto de vista e eu vou continuar julgando, porque é só um ponto de vista. Não. Quando eu percebo que eu entro, porque, como eu disse, é um vício e a gente escolhe essa caqueira o tempo todo, nós estamos habituados, né? E muitas vezes a gente nem tem consciência, está agindo pela inconsciência. Mas quando eu percebo um julgamento ali, em algo que eu apenas estou olhando ou ouvindo, ou até mesmo falando, eu já entro no interessante ponto de vista e passo a exercitar isso falando mentalmente, porque é uma ferramenta que a gente usa a favor de nós mesmos e do planeta e de todas as pessoas. Nós não usamos para ferir o outro, para machucar o outro. Então nós não vamos olhar para o outro e falar interessante ponto de vista, mas nós entramos nesse espaço. Então nós mentalmente podemos, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista em relação a essa pessoa ou a essa situação. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, ok? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Até que eu percebo que aquela energia pesada e que contrai, ela vai se tornando mais fluida e se esvaindo. E a partir dali, eu também declaro até mentalmente, eu escolho diferente. A partir de agora eu escolho diferente. Quando eu recebo o julgamento do outro, quando eu percebo, ou o outro me fala explicitamente, ou faz algo que eu percebo, então eu entro também no interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista que ele tem esse ponto de vista ao meu respeito. E também permito que ele me julgue e que tenha os pontos de vista ao meu respeito, e entro mentalmente, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que você tem esse interessante ponto de vista. Até que a energia se esvaia. Seres infinitos, meus amigos, meus lindos seres infinitos. É verdade, tudo muda. O que está dentro de mim muda, os batimentos cardíacos do meu coraçãozinho mudam, os meus pensamentos mudam, o meu campo energético muda e aquela contração passa a dar lugar ao espaço, à leveza, tudo expande e eu posso a partir dali receber mais consciências para escolher diferente. Então, como seria você tomar posse dessa ferramenta, se apropriar dessa ferramenta que eu deixei aqui, que chama o quê? Interessante ponto de vista. Essa é uma ferramenta que eu trago comigo desde que eu tive contato com o Access Consciousness. Todos vocês sabem, eu faço várias formações dentro dessa empresa, dessa escola. Muito carro passando aqui, mas eu não vou deixar de gravar. Isso vai pro ar dessa forma. Então, desde então, essa ferramenta faz parte da minha vida, transforma a minha realidade, transforma o meu dia a dia, o meu cotidiano, e eu escolho passar para vocês. Então, como seria você se apropriar, porque você é um ser infinito e está recebendo consciências de coisas disponíveis já para você. Não é algo que você não sabe,
Você sabe, está tudo aí. E é por isso que você me ouve. Então, como seria você se apropriar dessa ferramenta, interessante ponto de vista, e percebendo o seu julgamento, ou percebendo o julgamento do outro, ao invés de ir para o errado de você e também para o errado do outro, você entrar no interessante ponto de vista, usando essa ferramenta, tirando ela da caixinha de ferramentas e usando. Mas uma coisa importante, eu já disse aqui, não vale usar para ferir o outro, né? Por exemplo, casais, não adianta você olhar para o seu marido ou para sua esposa quando surge um conflito e ela ou ele te julga, né? Olhar e falar, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Não, é aqui, é aqui. É essa conexão, tá? Mente e coração, é essa conexão. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que ele tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. E nós entramos nisso em um outro espaço, que é o espaço da permissão, que também é um assunto que eu vou trazer aqui para vocês qualquer hora. No mais, beijos e consciência. Gratidão por me permitir.